Assunto aqui para a nossa entrevista com Pier Paolo Bottini, que é advogado e professor de Direito Penal da USP. Bem-vindo, professor. Boa tarde. Bom, Trump está jogando com as armas que costuma, né? Tarifas, mas para buscar interesses pessoais? Essa que é a grande questão, né? O Trump, na verdade, as exigências que ele faz para a justificativa que ele faz para essas tarifas e para essas medidas são exigências que ferem profundamente aqui a autonomia das instituições brasileiras, do Poder Judiciário e do próprio Poder Executivo, ou seja, ferem a soberania nacional. São medidas que são evidentemente inviáveis de serem tomadas nesse âmbito de negociação comercial ou de negociação tarifária. Então, é evidente que isso gera uma crise política e a reação, mais do que uma reação econômica e comercial, vai ser também uma reação política. Eu estou aqui com a informação sobre o Marcos Duval. Agora há pouco a nossa equipe de Brasília apurou. O Marcos Duval, senador, ele saiu para os Estados Unidos, mesmo com o bloqueio dos passaportes, né, Carla? Ontem você trouxe aqui a informação com a Natália Portinari sobre o Marcos Duval e o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear cartões de Marcos Duval e da filha dele. Ele viajou para os Estados Unidos mesmo com uma ordem para cancelar o passaporte diplomático. O senador e a filha estão proibidos de usar cartões de crédito e de fazer operações com Pix. A ordem do ministro também bloqueia aplicações do parlamentar. Os bancos e operadoras de cartão têm 24 horas para executar as ordens. A informação do bloqueio foi revelada pela revista Isto É e confirmada pelo UOL, reportagem do Matheus Coutinho. O parlamentar está com cartões bloqueados enquanto passa férias na Disney com a família. A gente separou um trecho do que disse o Marcos Duval, ele gravou um vídeo. Vamos ver o que ele disse. Além de ter outras cidadanias, eu vim aos Estados Unidos e a Polícia Federal na imigração é que fez questão de entrar com o diplomático e não com as minhas outras cidadanias. Então, gente, não tem nada de ilegal, não estou fugindo e comuniquei a todos os órgãos. Comuniquei o Ministério da Justiça, comuniquei o STF, Alexandre de Moraes, comuniquei todo mundo que nem precisava comunicar, porque eu não respondo por nada. Mas eu comuniquei por excesso de zelo. Bom, professor, ele comunicou e foi embora, né? Não fez nada de ilegal? Veja, se há uma determinação de cassação ou suspensão de passaporte, é porque existe aí uma medida que tem um objetivo claro, que é que ele não saia do território nacional, que ele não vá para fora do país. Então, uma vez descumprida essa medida, você pode tomar medidas adicionais, que são justamente essas cautelares patrimoniais que foram deferidas, que foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, isso é importante até para que essa lógica de sair do país para não se submeter às medidas da justiça brasileira, é importante que as pessoas tenham ciência de que, ao fazer isso, você tem uma série de outras consequências, né? Então, é importante que se saiba que as medidas judiciais determinadas no Brasil, elas devem ser cumpridas, ou seja, você ir para um outro território não vai fazer com que você fique imune a essas medidas ou não tenha qualquer outro tipo de consequência. Então, o ministro Alexandre de Moraes tomou as medidas que estavam à disposição dele, e aqui a gente chama essas cautelares adicionais de cautelares patrimoniais, né, cautelares reais, não são cautelares pessoais, não são sobre a pessoa, são sobre o seu patrimônio, mas de maneira a dificultar a estadia dele no exterior e fazer com que ele cumpra e respeite as decisões da justiça brasileira. Ô, Carla, o senador falou a verdade aí nesse vídeo? Então, Diego, não, eu até vou fazer uma introdução de uma apuração e perguntar aqui para o doutor Pierre, mas a gente conseguiu também um trecho, a decisão do ministro Alexandre de Moraes com as cautelares, né, é sigilosa, mas a gente tem um trecho aí de um pedido que o senador Marcos Duval, ele realmente, quando ele disse que ele informou a viagem ao STF, ele informou, e ao Senado, ele informou, mas no caso do STF, ele disse que ele passaria férias com a família, mas o ministro Alexandre de Moraes negou e ainda disse que era de responsabilidade dele, Marcos Duval, respeitar as medidas cautelares, ou seja, ele está viajando sim, descumprindo uma ordem do ministro do Alexandre de Moraes, que hoje, como a gente mostrou aí na reportagem do Matheus, faz outras medidas com esse bloqueio de contas. Aí, diante desse cenário, eu queria perguntar para o Pierre, dá para imaginar o regresso do senador ao Brasil e um eventual pedido de prisão, nesse caso,
de que está flagrante o descumprimento das medidas cautelares? Veja, a regra das cautelares, prevista no Código de Processo Penal, ela é bastante clara e objetiva. Todas essas cautelares são substitutivas de uma prisão preventiva. Então, nesses casos, o juiz ele vê, sim, hipóteses que ensejariam uma prisão preventiva, mas ele, em vez de decretar essa prisão, ele acaba adotando medidas alternativas que tenham a mesma finalidade, ou seja, que sejam menos graves, mas alcancem a mesma finalidade. Então, é natural que quando essa pessoa deixe de cumprir essas medidas cautelares, o risco de substituir essas cautelares por uma prisão preventiva é muito grande. Então, eu vejo, sim, a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes converter essa medida numa prisão preventiva. É claro que, ao fazer isso, ele precisa olhar com muito cuidado se realmente essa é a única medida cabível, se existem outras medidas talvez mais graves que a cassação do passaporte, como uma tornozeleira, e que possam cumprir esse objetivo, mas está aberta a possibilidade, sim, dele autorizar ou determinar uma prisão preventiva. Sakamoto. Boa noite, Sakamoto aqui, prazer ter você com a gente. Uma pergunta que até extrapola um pouco a questão puramente jurídica, né? Mas a gente tem visto uma quantidade muito grande de casos como esse, do pessoal simplesmente passar pela fronteira, pessoas que em tese teriam bloqueios contra eles, né? Por que acontece isso? Na verdade, eu acho que há aí uma visão, talvez romântica, talvez ingênua, de que você, atravessando a fronteira, você se encontra absolutamente imune às decisões judiciais. Talvez é inspirada pelos velhos filmes de faroeste, que o sujeito passava o Rio Grande, ia para o México e estava em liberdade. Hoje a gente vive num mundo muito, muito complexo, muito interligado, ou seja, qualquer tipo de pagamento ele é feito ou via cartão de crédito, ou via Pix, ou via meio de pagamento. Então, hoje, os estados dispõem de instrumentos muito mais efetivos e de longo alcance para atrapalhar a vida daqueles que não se submetem a essas medidas ou à aplicação da lei penal. Então, essas pessoas todas, e muitas delas que foram para o exterior, acabaram se entregando, acabaram voltando porque elas foram asfixiadas economicamente. Se as pessoas não têm contatos lá e não tem quem as sustente lá, elas têm uma dificuldade muito grande de se manter nesses países, e elas acabam, então, retornando e se submetendo à lei penal. Então, para dizer, hoje não é tão simples a fuga internacional, porque além de fugir, você precisa se manter nesse país. E para se manter nesse país, além de você precisar de recursos, e esses recursos podem, sim, ser congelados, ser bloqueados, você também tem uma série de instrumentos que fazem com que as autoridades desses outros países, quando estiverem coordenadas com as brasileiras, podem também tomar medidas para fazer a pessoa retornar. Não é bem o caso dos Estados Unidos, a gente está vendo, mas em outros países isso pode acontecer também. O general Mário Fernandes confirmou hoje no Supremo Tribunal Federal que foi o autor do Plano Punhal Verde e Amarelo, que, segundo a Polícia Federal, trazia um planejamento para o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Vamos ver. Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento Punhal Verde e Amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e se o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Bom, quero ouvir os três aqui sobre esse assunto. Começo contigo, professor. Bom, pois é, ele na verdade está dizendo, aqui a gente tem mais uma vez a estratégia do ato preparatório, né? O que ele está dizendo é que foi uma mera cogitação, que ele colocou no papel uma ideia, mas essa ideia não começou a ser executada, e uma vez que não começou a ser executada, não pode ser punida nem a título de tentativa de crime. Então, ela vai um pouco na linha das teses e dos argumentos da defesa, que é justamente tentar demarcar o que é um ato preparatório de um crime que não é punível e o que é o início da execução, que passa
a ser punível e tentar colocar todas essas condutas no campo dos atos preparatórios e proteger essas condutas de qualquer tipo de reprovação penal, né? Então, eu acho que tá justamente naquele campo, naquela estratégia que já foi aventada lá atrás, que é tentar dar um caráter de relevância a todos esses atos, como se fossem meras intuições, meros desejos, meros, como ele diz, pensamentos no papel, mas que não tinham a capacidade de colocar em risco a ordem democrática brasileira. Conversamos com o professor de Direito Penal aqui da USP, Carla. Infelizmente, eu acho que o professor tem um compromisso. Pode fazer a última pergunta, não, rapidinho. Pode seguir um pouquinho, lá. Não tem problema, não. Não, é rapidinho. É porque, conversando hoje com alguns militares que avaliaram esse depoimento do general Mário Fernandes como uma estratégia meio suicida, dele confessando ali e tentando, de certa forma, blindar outras pessoas quando ele fala que ele não passa esse documento para ninguém. O senhor está falando que a estratégia pode ser ele minimizar e colocar só no campo das ideias, mas não deixa de ser uma confissão, né? É uma confissão, mas eu imagino, e pelo que eu li da denúncia e dos cadernos policiais, a autoria daquele documento estava muito clara, ia ser muito difícil você negar, porque você tem as propriedades do documento, você consegue identificar quem criou aquele documento. Então, a estratégia de negar ou confessar que não ia fazer muita diferença, porque você tem outras provas nos autos que apontam para que a confecção daquele documento foi de parte. Então, talvez para dar mais credibilidade para o depoimento, ele confessou que foi ele, na medida que já existe essa prova, mas acabou dando esse caráter de que o fato dele dizer que não entregou para ninguém, mais do que proteger outros, protege ele também, porque mostra que ele não divulgou, não levou aquilo adiante, né? Então é a mesma coisa que alguém ser acusado de comprar um pote de veneno para matar alguém. A pessoa confessar que comprou o pote de veneno, mas jamais tirou ele de casa, ele está confessando um mero ato preparatório que não é punível. Então, isso não gera nenhum efeito jurídico para ele. O problema todo, e aqui antecipando um pouco e fazendo uma análise um pouco maior, é que a gente não está falando só daquele plano, né? A gente está falando daquele plano, a gente está falando de pessoas de campana, a gente está falando de uma série de outros elementos que talvez apontem aí sim para o início da execução, né? Ele está tratando isoladamente desse elemento, mas existem vários outros elementos ali que apontam talvez aqui o começo de uma execução de uma tentativa de golpe. Então, é isso que vai ser colocado na mesa. Mas eu não acho que o fato dele confessar tenha sido uma péssima estratégia, porque aquilo, de alguma forma, já estava dado ali no processo. Professor Pier Paolo Bottini, obrigado pela entrevista, pela participação. Bom fim de semana. Gente, me desculpe aqui o pouco tempo, mas estou à disposição de vocês em todas as outras oportunidades. É um prazer conversar com vocês. Imagina, muito obrigado pela participação.